Durante a noite, preparei a minha mala e saí do trabalho de noite, fui direto para a pensão, liguei para casa e falei, olha, não volto mais, vou morar numa pensão. Na pensão estava complicado, porque eu dividia quarto com 4 pessoas, continuei buscando outro emprego, não consegui um emprego, atrasei a pensão. Quando eu atrasei a pensão, a dona da pensão um dia simplesmente foi lá, trocou a fechadura e eu não conseguia mais entrar. Minhas coisas presas, eu fora, não tinha onde dormir, não tinha... Eu sofri um acidente de carro. Deu perda total no meu carro, fui parar no hospital. E quem apareceu no hospital? Eu estava viajando, estava trabalhando de novo, estava voltando naquele ciclo. Meu filho tinha 13 anos. Eu perdi a infância. Perdi toda a infância do meu filho. Trabalhando, preocupado só com o trabalho. E aí, quando a minha ficha caiu, esse tempo ele estava passando. Eu perdi muitos momentos importantes da vida dele, assim como os meus pais perderam e eu cobrava. Então, Closing my eyes today, dreaming of far away in time, keeps on passing by. eu sou do interior de São Paulo, eu sou de uma cidade chamada Sumaré. As lembranças da infância foi uma infância simples. Eu viajava de trem, de Campinas até Santa Fé do Sul, que é uma cidade onde morava minha bisavó, moravam alguns tios. E nas férias a minha avó sempre ia para lá e eu acabava viajando com a minha avó. Foi uma infância boa, uma infância bem interiorana. Bom, o Evandro a gente conheceu em 2020, através de um vídeo do YouTube. E aí eu comecei a pesquisar. Ele tinha uma postura diferenciada, a fala dele era diferenciada. Você sentia uma verdade atrás das câmeras ali, sabe? Uma transparência. O que chamou a atenção da gente foi esse diferencial. Ele mostrando todo o ambiente, né? Não só a casa, o ambiente em torno, a cidade, o bairro em si. Através desse vídeo a gente começou os contatos, né? Uns tempos atrás, em relação a imóveis, a gente teve muita dor de cabeça, muita frustração, porque os corretores eles sempre pensam na questão da comissão, né? A partir do momento que ele consegue te vender aquilo ali, conseguiu a comissão dele, ele já não tem um atendimento legal, ele não tem um pós-atendimento, então... Tudo que a gente não teve, eu senti nele ali, mas eu falei, não, calma. Fiquei durante 1 ano pesquisando, assim, todas as redes sociais dele e acompanhando ele bem de perto, até que eu entrei em contato com ele. Conhecemos algumas chácaras e aí eu senti, na nossa conversa, nosso primeiro bate-papo, assim, eu já senti a diferença, sabe? Que ele realmente não era um corretor que só tá focado ali no dinheiro. Totalmente diferente das nossas experiências antigas. Durante o início do nosso processo de compra da chácara, a gente nunca teve essa relação de cliente e corretor. Porque desde o início o Evandro ele sempre passou essa sensação de, olha, eu sou seu amigo, eu quero te ajudar. E isso hoje no mercado é muito difícil você encontrar em todos os lugares, né? Até que a gente falou, a gente gostou daqui. Ele falou, posso fazer uma proposta? Eu falei, pode. A gente fez a proposta, os antigos proprietários aceitaram a nossa proposta. Nós reformamos a nossa casa, estamos aqui muito felizes, realizados. E quando a gente saiu de São Paulo para cá, foi uma virada de chave assim na nossa vida em todos os sentidos. Em São Paulo, parece que a gente vive numa bolha, né? Então, assim, as pessoas sempre desconfiadas. Aqui em São Pedro não existe isso. A pessoa te acolhe, independente de onde você é, a pessoa tá te acolhendo, tá te tratando super bem. Te acolhe de uma maneira que parece que você tá em outro país, sabe? É uma experiência única, só tenho que agradecer. De 15 para 16 anos de idade, eu saí de casa. Eu tinha um conflito de mentalidade com os meus pais. Durante a noite, preparei a minha mala e saí do trabalho de noite, fui direto para a pensão. Liguei para casa e falei, olha, não volto mais, vou morar numa pensão. Eu vivia como um adulto, mas eu ainda era praticamente uma criança, um adolescente. Eu tinha 16 anos de idade. Eu me alimentava durante o dia na empresa e com o dinheiro, às vezes, que sobrava, eu comprava uma marmita para comer à noite, porque na pensão não tinha o que fazer. Eu tinha que comer fora. E comer fora era caro. Então, para poder me alimentar, eu comprava uma marmita. E, às vezes, eu
dividir essa marmita para ter o que comer num outro dia, porque eu não tinha dinheiro todo dia. Na pensão estava complicado, porque eu dividia quarto com 4 pessoas, não tinha privacidade, né? Mas queria seguir, meus pais eram contra teatro, que na época eu também fazia. Hoje eu entendo que é a preocupação de pai, hoje eu sou pai, eu sei disso, mas naquela época eu não entendia, e adolescente, fiquei nessa pensão, mas estava desconfortável, só que eu fui demitido. Continuei buscando outro emprego, não consegui um emprego, atrasei a pensão. Quando eu atrasei a pensão, a dona da pensão um dia simplesmente foi lá, trocou a fechadura e eu não conseguia mais entrar. Eu não sabia o que fazer, porque minhas coisas presas, eu fora, não tinha onde dormir, não tinha... O filho dela chegou, me viu sentado, perguntou o que estava acontecendo, e aí eu falei, não sei o que está acontecendo, o que eu posso dizer é que eu estou atrasado, mas eu vou pagar. Ele foi até a casa da mãe dele, que era próximo, pegou a chave, trouxe, me deu acesso e eu entrei. Eu fiquei por ali mais alguns dias, saí, fiz o pagamento para ela e aí nesse momento eu acabei voltando para a casa dos meus pais. Conheci a Daniele, nos tornamos amigos. A Daniele tinha um interesse pessoal em mim, como namorado, e eu, naquela ocasião, eu não tinha interesses em relacionamento. E nós tínhamos uma amizade, só que eu gostava muito dela. Ela era uma pessoa, quem conhece a Daniele sabe, de um coração, de uma generosidade, e ela sempre foi assim, desde que eu a conheci. Em 1997, eu sofri um acidente de carro. Deu perda total no meu carro, fui parar no hospital. E quem apareceu no hospital? A Daniele. Eu falei, puxa, a Daniele é uma pessoa que está sempre perto, né? Ela sempre se preocupa, sempre está perto. Dando mais alguns saltos, fui contratado para trabalhar como auxiliar de farmácia. Eu trabalhava 12 horas da noite em um hospital e consegui um emprego de 6 horas em um outro hospital. Isso com o tempo me desgastou, eu ganhava dinheiro, tinha 2 empregos, tinha 2 salários, mas eu não tinha tempo para fazer mais nada. O tempo que eu tinha de espaço, eu só queria dormir. A Daniele também já trabalhava em hospital, ela soube que lá no hospital que eu trabalhava, eu tinha começado a namorar uma pessoa. E quando ela soube disso, ela me chamou para conversar. Era um relacionamento meio de aventura, eu fui descobrindo que não era uma coisa sólida. E ela me chamou um dia para conversar e me colocou na parede. Falou, ou você fica comigo, ou você me esquece para sempre, nunca mais eu quero te ver. Porque eu gosto de você. E aquilo mexeu comigo, porque eu gostava dela. Aí eu falei, puxa vida, a Daniela é uma pessoa única. Eu vou dar uma chance, não sei nem se é pra ela, talvez seja pra mim essa chance. E aí eu terminei o relacionamento e a gente começou a namorar, em agosto de 98. Em setembro, a Daniela me aparece com essa aliança, que é a mesma até hoje. Eu falei, meu Deus, a gente começou a namorar agora e um mês depois nós ficamos noivos. E em dezembro de 99, nós nos casamos. Em 2008, nós tivemos nosso primeiro filho, Miguel. Passando por isso, recebi um convite para vir trabalhar em Piracicaba. Estando em Piracicaba, me falaram da cidade de São Pedro. Adoramos, nos apaixonamos pela cidade, falando, é aqui que a gente quer morar. Enquanto eu já estava nessas operações hospitalares, eu comecei a estudar marketing digital. Em 2015, me tornei aluno do Fórmula de Lançamento. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar com um grande player do mercado digital, que foi aluno do Érico Rocha. Desenvolvi um trabalho junto com eles por 2 ou 3 anos. A Daniele veio também. Começou a desenvolver um trabalho, nós trabalhávamos juntos, nos aprofundamos ainda mais no segmento de marketing digital, pudemos participar de grandes resultados dessa player de mercado. Em 2017, eu já me desconectei e fui trabalhar sozinho, atendendo pessoas que tinham dificuldade no digital e fui me consolidando porque eu já tinha construído um nome e aí de lá para cá eu fui tentando fazer algumas ações de marketing digital. 2019, 2020, ali chega a pandemia, aí a nossa vida virou do avesso. Porque esse último hospital que eu havia trabalhado antes do marketing digital era um emprego sólido, o emprego do qual me proporcionou financiar a compra de um imóvel em São Pedro, até chegar no momento da pandemia, aí nós não conseguíamos mais pagar o financiamento. Então eu e a Daniela conversamos, falamos, bom, a única alternativa que a gente tem é vender a casa. Imobiliárias que vieram nos atender em São Pedro falaram, me manda foto. Algumas pediram para que eu fizesse a foto e mandasse para elas.
A gente resolveu tirar a casa da venda, porque 1 ano se passou e nada aconteceu. Aí consegui um emprego na área de consultoria hospitalar, no meio da pandemia. Voltei a trabalhar com um salário razoável, conseguimos pagar a prestação, mas não sobrava muito dinheiro. E assim, muitos anos do meu filho, eu só via ele de final de semana. E eu falei, eu não quero mais isso, eu quero viver mais próximo deles. Eu perdi a infância. Perdi toda a infância do meu filho. Trabalhando, preocupado só com o trabalho. E aí ele já estava se tornando um adolescente. Já não queria mais brincar com o pai, jogar bola. Ele queria os amigos. Porque o tempo que ele queria brincar com o pai estava cansado. O pai estava trabalhando. E aí, quando a minha ficha caiu, esse tempo ele estava passando. Eu perdi muitos momentos importantes da vida dele, assim como os meus pais perderam e eu cobrava. Então, tem tempo que a gente não recupera. O tempo não volta. E aí eu falei, eu preciso corrigir. De alguma forma eu tenho que pelo menos estar próximo. Mesmo que ele não queira, mesmo que ele queira estar com os amigos, mas o fato de eu estar próximo, isso vai fazer a diferença. Pelo menos para mim. A gente preocupado com dinheiro, com a casa, com medo. Eu falei para a Daniele, eu quero sair dessa profissão, porque não é só dinheiro, vamos vender a casa novamente. Eu me lembro que eu estava trabalhando. Eu recebi uma ligação do corretor com uma proposta até mais baixa do que a gente pretendia vender. Eu falei, vamos fechar o negócio. E aí a gente começou a ter um outro problema. Eu não conhecia o mercado imobiliário. Eu era uma pessoa comum, era a minha segunda experiência, porque a primeira foi de compra que já não tinha sido boa. A gente teve muitas dores de cabeça com imobiliária, com corretor, atendimento, falta de suporte, falta de informação. A imobiliária que me atendeu falou que eu tinha 30 dias para entregar o imóvel e que eu ia receber em, no máximo, 45 dias. Eu ia assinar o contrato com o banco, por ser financiamento, e entregar o imóvel. Passou 30 dias e nada aconteceu. Não assinei contrato nenhum com o banco, só havia assinado contrato com a imobiliária e corri buscar uma casa para alugar, porque eu tinha 30 dias para entregar a casa que eu vendi. Mas Deus é tão bom que a gente conseguiu uma casa no mesmo bairro. E não se achava casa para alugar no meio da pandemia, poucas opções, valores lá em cima. E aí o meu problema começou, eu tinha uma prestação para pagar e um aluguel. E eu não tinha dinheiro. E aí eu falei para Daniela, o que a gente vai fazer? E aí veio uma ideia. E se eu for corretor de imóveis? É um mercado que eu vejo que é abundante, e de fato é. Mas eu vou ter que começar do zero, literalmente. De 29 de dezembro de 2021, me matriculo numa escola para fazer o curso técnico em transações imobiliárias para receber o meu registro de Cresce. É permitido por lei, 30 dias depois da matrícula, você fazer a inscrição em uma imobiliária para fazer o estágio, que ele é obrigatório. Bati na porta de muitas imobiliárias dessa cidade, mas as imobiliárias todas me fecharam as portas. Elas falavam que não estavam prontas, que não tinham oportunidade de acompanhar um estagiário e me recomendaram uma imobiliária, a Remax, que é uma franquia americana, e assim eu fiz, eu fui procurar a Remax. E ali comecei a estudar, comecei a entender, para poder também cobrar da outra imobiliária as minhas questões. 120 dias depois, 4 meses, conseguimos assinar o contrato com o banco. Eu recebi alguns dias depois o crédito daquele pagamento e pude entregar a chave. E de lá minha carreira começa. Quando eu começo na Remax, estudo a universidade que eles têm, aprendo muito sobre o mercado americano e começo a trazer conceitos do mercado americano para o mercado brasileiro. Só que eu só cumpri o meu estágio na Remax. Estágio cumprido, saí, meu Cresce foi emitido e então começo uma carreira solo. De São Pedro para o mundo e para você, de Anhembi para o mundo e para você. De Jundiaí, hoje, para o mundo e para você.
E lá eu já havia começado um processo de produção de vídeo, porque eu senti e percebi que um cliente que quer comprar um imóvel, ele quer detalhes. E às vezes eu atendo um cliente que vem de longe e vê uma foto que é fria muitas vezes ou que não conecta um ambiente com o outro, e aí ele se desloca 100, 200, 300 quilômetros para chegar aqui e o imóvel não era nada daquilo que ele imaginava. Eu falei, não, isso não pode ser assim. Comecei gravando com um celular muito simples, eu não tinha recursos, eu tinha dívidas, eu tinha aluguel, a gente tinha compromissos. E aí eu falei com a Daniele, a empresa que eu trabalhei prometeu o pagamento de um PLR. Se eles pagarem esse PLR, eu vou comprar um drone, eu vou comprar uma câmera melhor. E aí eles pagaram o PLR, eu comprei um drone, eu comprei uma câmera GoPro e comecei a melhorar minha produção. E comprei um microfone melhor. E eu continuei trabalhando. Produção de vídeo. A imobiliária em que eu atuava no estágio, o meu primeiro vídeo tinha 17 minutos. Eu só fazia vídeos para o YouTube. A imobiliária me criticou, que eu era maluco, que a onda da internet eram vídeos curtos. Mas eu sentia no coração que o vídeo longo é que mostra detalhes e que quem quer comprar quer um vídeo longo. A segunda casa que eu captei e que eu fiz um vídeo longo de 30 minutos, eu vendi essa casa em 42 dias, em uma única visita. E as palavras desse cliente, eu vim só validar o que eu vi no vídeo, porque para mim já está claro. E esse trabalho eu continuei. Nosso imóvel, a partir do momento que nós tomamos a decisão de venda, até devido à nossa idade, a gente já queria ficar mais tranquilo num ambiente menor. Talvez não conhecendo muito o mercado imobiliário aqui da região, a gente buscou várias empresas. Depois de um período de 3 anos de espera da primeira imobiliária até encontrar o Evandro, foi 3 anos de espera que não acontecia nada. O que aconteceu? O cliente não tinha interesse, até mesmo que ele não tinha uma visão clara do imóvel que ele estava pesquisando. Até que a gente conheceu através da visita de um imóvel, numa casa na cidade, com outra imobiliária, e o Evandro estava junto. E conheceu o Evandro e com ele, uma semana que ele preparou toda a filmagem, colocou no YouTube, colocou no TikTok, apareceu o comprador de São Paulo e nós vendemos. A apresentação dele, o comportamento dele, a atitude dele, muito profissional e sem ser muito invasiva, vamos dizer assim, nos chamou a atenção. Essa foi a realidade. Eles fizeram um trabalho divino. Não levou 15 dias. O que nos chamou a atenção também? O processo de venda e o processo de pós-venda. A característica normal nesses processos, às vezes, o que acontece? A pessoa fala assim, já te vendi, tchau. Eu não. Eu continuei com uma consultoria fantástica, inclusive no segundo passo, que foi o quê? O imóvel que eu ia morar depois, a compra. Tive todo assim, começo, meio e fim, sem eu me preocupar com nada. São pessoas boas, uns amigos e tanto, né? Quando eu menos espero, ele fala, vou tomar um café com você. Aí eles vêm um domingo à tarde. Foi um grande presente. Além de vender minha chácara, a presença deles, a amizade deles foi muito boa. Está sendo, né, que seja para sempre, porque eu gosto muito deles. E aí, um mentor meu sugeriu que eu trouxesse uma mulher para os meus vídeos. Depois de um tempo, ele me chamou para fazer um vídeo com ele. Ele falou, estão falando que precisava ter uma mulher, porque a mulher conecta mais, porque muita mulher também vê. Eu vou falando, você vai comentando e tal, tudo bem. Aí nós fizemos uma chácara que estava à venda há bastante tempo no mercado. Os proprietários já tinham passado por dores no mercado com outros corretores. E aí a gente fez o vídeo, produziu, editou, colocou no canal do YouTube e em uma semana depois esse imóvel foi vendido. E eu fiquei muito empolgada. Eu fiquei empolgada porque eu vi, não só por conta do resultado financeiro, mas porque eu via a coisa acontecer na minha frente, né? Assim, porque antes eu ouvia fazer as tratativas, as negociações e tudo, mas eu participei, então eu fui lá, eu vi, eu recebi o cliente comprador e eu fiquei muito empolgada. Eu falei pra Evandro, eu acho que eu nasci pra isso.
E aí a Daniele, observando isso e vivendo essa experiência, resolveu então se matricular, foi fazer a jornada que eu fiz. E aí, óbvio, aí eu me tornei um mentor dela, fui orientando, fui acompanhando, fui seguindo. No começo, é aquela dificuldade de início de carreira, né? Vender, fica 2, 3 meses sem vender, e aí o dinheiro entra, acaba que dilui, você não consegue guardar, não sabe quando vai vender de novo. E aí, passando por tudo isso, fui desenvolvendo e testando um método que hoje eu posso dizer que está validado, um método que me traz clientes todos os dias. Hoje, por exemplo, eu atendi 5 clientes. Todo santo dia a gente atende cliente, graças a Deus. E por isso que eu criei a mentoria. Porque a mentoria, além de poder contribuir na vida de outros corretores, poder transbordar na vida desses profissionais e do mercado, a gente poderia junto amadurecer o mercado, ajudar o mercado a se transformar num mercado imobiliário mais maduro e a gente humanizar mais o atendimento, atender o cliente na ponta final de uma forma mais humana, mais feliz, mais alegre, porque é uma realização de um sonho comprar uma casa. E aí a prova disso, da experiência prática que esses corretores também poderiam sentir, seria como? Trazendo eles para uma imersão que nós tivemos, inclusive, a oportunidade, nesse final de semana, de pegar na mão, ensinar como eles vão mostrar um imóvel para o cliente que está buscando. E o elo entre essas 3 pontas, eu diria, o vendedor, o comprador e o corretor, tudo isso fluindo bem, o elo de sucesso é a alegria final na concretização da venda. O método, a trilha, entrega tudo isso. Quem diria que uma pessoa que fez uma transição de carreira, com um celular simples, sem recurso nenhum para fazer a coisa acontecer, mas com força de vontade, objetividade, com intenção para estar próximo da minha família, estaria hoje dando conselho para outros corretores, dando mentoria para outras pessoas, sendo conselheiro de alguns e produzindo conteúdos com uma qualidade que nem eu nunca imaginei. Se eu fiz, qualquer pessoa pode fazer. E não importa o equipamento que você tem hoje, mas se você souber fazer, se você pegar nas mãos de quem pode te direcionar com verdade, com amor, com alegria, e se você tiver a alegria de fazer, vai dar certo. Eu tenho certeza.